O que normalmente desperta alguém do caminho? Alguma influência. Em geral, pelo menos o que eu conheço, tá? Então, algum professor que te desperta para um determinado conhecimento. Eu tive alguns professores bons, tive outros ruins, mas tive professores que realmente traziam entusiasmo para determinada matéria, fosse história, fosse biologia. Eu lembro que eu tive 2 experiências com professores muito habilidosos no jeito de tracionar a atenção dos alunos nessas 2 disciplinas, ou em casa. E aí, em casa, eu tive a influência do meu avô, que tinha uma biblioteca relevante, e eu associava algum grau do que eu reputava ser sucesso na vida dele à capacidade que ele teve de adquirir conhecimento. E eu achava que aquilo ali tinha alguma coisa a ver. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu percebi uma virtude por trás daquilo. Penso eu. Eu estou falando isso em retrospecto. Quando eu era criança, eu sei lá o que eu estava pensando sobre isso, entendeu? Mas eu acho que aquela experiência, e depois... Mais tarde fui descobrir que pessoas que têm biblioteca em casa, não precisa ser uma biblioteca, tem um espaço de leitura, né? Elas acabam desenvolvendo melhor performance educacional ao longo da vida. É uma correlação, sabe-se lá o porquê, mas tem isso. Então, isso apareceu no exame da OCDE e também alguns testes, algumas pesquisas que fazem referentes ao teste PISA. Então, tu começa a associar aquilo com uma determinada virtude, provavelmente. Seja porque os teus pais têm o hábito de estudar, e aí eles acabam tendo mais propriedade para falar sobre aquilo e te instruir nesse sentido, ou seja, porque você mesmo faz livre associação. Então, acho que começa mais ou menos aí. E depois disso, eu acho que, como tudo na vida, tem 2 etapas. Tem a etapa do esforço, porque a primeira vez que você vai ler um livro ou assistir uma aula voluntariamente, né, que não está sendo obrigado, é normal que tu vá te questionar, né? Por que eu estou empreendendo esse esforço nesse negócio aqui e não estou usando o meu tempo do outro jeito? E é bom que a gente faça essa pergunta, porque se a gente não fizesse essa pergunta na vida, a gente ia usar muito mal o tempo, né? Então a gente faz essa pergunta. E aí acho que a habilidade que cada um tem de achar uma resposta para essa pergunta determina se ele vai querer estudar ou não. Então é uma coisa que vai partir da personalidade. Se o cara não conseguir achar uma associação do porquê que eu estou usando o tempo para isso com o sentido daquilo que ele está fazendo, é muito difícil que ele continue, porque não é uma coisa de prazer imediato. Então essa é a primeira etapa. E a segunda etapa é que quando aquilo deixar de ser um esforço, quando já for alfabetizado o suficiente, habituado, vou usar uma palavra melhor, quando já for habituado o suficiente com leitura, com aula voluntária, etc., aquilo não vai ser mais um esforço cognitivo, um esforço cerebral, né? Não vai estar, eu sei lá qual é a explicação neurobiológica, mas não vai estar mais criando sinapses e o caramba, entende? Então aquilo não tem barreira. E aí, quando aquilo não tem barreira, vem um momento de prazer, que é o momento de falar, cara, se eu quiser saber sobre alguma coisa, eu vou lá, procuro e me informo razoavelmente a respeito, sem passar por uma carga de esforço. Acredito que deva acontecer semelhante com quem vai na academia, por exemplo. Eu não sou o melhor exemplo. Fui na academia há muito tempo, vou ainda, mas sou muito indisciplinado com essas questões, infelizmente. Mas o ponto é que ouço o depoimento de quem é muito viciado em academia, que é parecido. Que o cara começa a ir no início, caraca, dor, esforço, etc e tal. Depois ele desassocia dessa ideia, aquilo não é mais um esforço físico tão desproporcional e vira prazer.